Jordan não é maior do que o LeBron. Stephen Curry é o maior jogador de todos os tempos. Tim Duncan não entra nem num top 15. Esse é o tipo de loucura que vocês enviam para mim no nosso querido quadro de opiniões impopulares. Então, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal Guiber aqui. E hoje eu venho responder e trazer aqui uma certa discussão sobre alguns temas que vocês mandam lá no nosso Instagram, @canal Trash Talk. Uma vez por semana eu vou tentar abrir uma caixinha de perguntas lá. Fizemos semana passada, estamos fazendo essa semana novamente. Isso é um recorde já de regularidade, que vocês mandam a opinião de vocês e a gente troca uma ideia a respeito dela. Então, se você estiver chegando por aqui agora, se inscreva, ativa o sininho agora ou no final do vídeo, caso esse conteúdo te agrade de alguma maneira. E se você for um Trash Talker raiz, já vai ter clicado aqui embaixo naquele joinha para deixar o canal fortão. Agora, sem mais enrolação, bora começar. Primeiro que eu separei aqui foi do nosso mano Lucas Evangelizando. Amém. O melhor time da história não foi o Warriors de 2017, nem o Bulls de 96. Foi o Dream Team de 92. Mano, é complicada essa discussão porque você tá comparando um time que é uma seleção contra um time que é uma franquia, né? Um time que você pode escolher os jogadores de uma nacionalidade para representar essa bandeira, enquanto no outro o time contrata quem está disponível, quem vai ter o melhor encaixe, de acordo com um objetivo, com um certo jogador sendo o centro da franquia. Então eu acho que nesses debates de melhor time de todos os tempos, seleção não entra na discussão. É a mesma coisa de você falar, nossa, qual é o melhor time da história do futebol? É o trio MSN lá do Messi, Soares e Neymar? Ou se não é o trio do Ronaldinho Gaúcho, Eto'o e sei lá, eu não lembro, acho que era o Messi do outro lado? Teve uma época que era o Henry, né? Do Barcelona, ou é os Galácticos do Real Madrid que tinha um timaço. Aí chega um cara e fala, não, é a seleção brasileira de 1994 com o Romário liderando, sabe? Tipo, eu acho que não é a mesma discussão. Acho que seleção tem que ser discutida com outras seleções. E você falar, a seleção dos Estados Unidos de 92 é a maior seleção da história do basquetebol. Concordo. Daria uma treta legal com o Redeem Team? Sim. Mas se eu fosse escolher um lado pra ganhar, eu iria de seleção de 92. Meu mano Daniel Domareski mandou, LeBron de 2016 talvez seja o melhor Finals MVP da história. Mano, é porque a lore é muito boa, né? Pô, a lore de 2016, doidão. Eu tenho um conteúdo já roteirizado pra poder gravar a respeito da lore de 2016. Que eu vou fazer em 2 vídeos, inclusive, lá no meu outro canal, onde eu faço mais documentadinho. E, mano, 2016 talvez seja um dos melhores Finals MVP, sim. Só que não é, na minha opinião, a melhor versão do LeBron James. Porque o que o LeBron James fez em 2018, meu amigo, o mesmo Cleveland Cavaliers, antes ele meter o pé pro Lakers, cara, foi surreal, mano. O LeBron de 2018 era um homem possuído, tá ligado? Mas só que a lore de 2016 é muito boa, né, mano? Cara, vende muito, velho. Eu acho que o Adam Silver nunca foi tão feliz quanto vendo a lore de 2016, sabe? O mano PH Manente mandou o seguinte, sem Pippen e Phil, ele seria só um Karl Malone, muito ponto, 0 título. Acho que ele tá falando de Michael Jeffrey Jordan. Cara, você falar isso do Jordan é a mesma coisa de você falar o LeBron sem o Kyrie, o Kevin Love, sem Anthony Davis, sem Chris Bosh, Dwayne Wade e Eric Spoelstra não ganharia nenhum título e seria apenas um Karl Malone 0 títulos. Não tem como você ficar nesse e se não acontecesse algo que já aconteceu. Porque, tipo, a trajetória do Michael Jordan no Bulls, aqui você é um pouco saudosista, você vai notar isso. Ele passou por muitos momentos baixos. Ele foi o cara que, assim como o LeBron, quando chegou na franquia, mudou ela da água pro vinho. Todo mundo falou, caraca, esse moleque é muito diferente. Então a franquia em si já falou assim, cara, a gente precisa se mexer pra poder trazer o melhor ambiente em volta desse cara. Esse cara vai conseguir levar a gente para um título. A gente precisa colocar os pontos certos. Ele tem a mentalidade certa, ele tem a dedicação certa, ele é talentoso o suficiente. Assim como o LeBron chegou em Cleveland. Só que a diferença é que o Bulls moveu rios e montanhas, Jerry Krause moveu rios e montanhas. Falou, mano, a gente vai fazer de tudo que estiver ao nosso alcance para entregar o melhor ambiente que esse cara vai levar a gente à Terra Prometida. Enquanto isso, no Cleveland, não foi tão bem assim com o LeBron, tanto que ele falou assim, cara, vocês estão de sacanagem, vou meter o pé. E aí, vou fazer minha panela, eu vou me organizar aqui, eu vou mexer os pauzinhos, eu vou montar minha panela. E outra, o nosso mano John Stockton e Karl Malone, falando como atletas, né? Fora da quadra, o Karl Malone é um completo de um cara a não ser exemplo de absolutamente nada e ele deveria cair no esquecimento da liga. Concordo com muitas das opiniões de vocês. Do mais fracassado da história, porque eles não tinham competência suficiente, eles são gigantes. Pô, temporada regular, leões. Só que chegando nos playoffs, tem um cara que ficou no caminho deles, chamado Michael Jordan, que independente do Utah Jazz, pô, trazendo N nomes, velho. Jeff Hornacek, Anthony Carr, independente de quem eles colocassem em volta
do seu duo principal, os caras não conseguiram atingir as glórias, tá ligado? Então, fazer o quê? E depois ainda o Karl Malone ainda teve outra decepção no Lakers, né? Provando que é mais complicado ganhar um título do que parece. Então, velho, não compare Jordan com o idade é apenas um número. Durant e Klay sem lesão nas finais de 2019, o Toronto seria campeão do mesmo jeito, meu mano Oshima mandou. Eu tenho a impressão que você é torcedor do Raptors, mas eu discordo, mano. Aquele time do Golden State Warriors de 2019 era tão bom quanto o de 2018, era tão bom quanto o de 2017 e era melhor do que do de 2016 que permitiu a virada de 3-1. Eu acho que com o Klay e o KD, esse time não perderia. Tanto que no momento em que estávamos com Klay e Kevin Durant saudáveis ali, eu posso estar enganado, mas eles estavam se desenhando para um comeback até que as lesões aconteceram novamente. Então foi uma série de fatores que determinou o Toronto Raptors ser campeão daquele ano. Mas isso não tira o mérito do carry job, né, do Kawhi Leonard de colocar o time assim ao seu lado e falar vamos que dá. Meu mano Mig Young 3 mandou: o Shaq não foi o melhor pivô da história da NBA. Eu concordo com você a respeito disso porque eu acho que ele não foi o melhor, ele foi o mais dominante. Inclusive toda vez que a gente fala sobre o Shaquille O'Neal, a gente fala sobre o pivô mais dominante. E sem falar que ele também teve o auge mais dominante. Ele não foi dominante pela carreira inteira. Na verdade, o Shaq teve um declínio extremamente acentuado. O cara saiu de um MVP, cestinha da liga, melhor aproveitamento da temporada, para tipo uma segunda opção para um cara de menos de 18 pontos por partida e menos de 10 rebotes. Extremamente fora de forma, extremamente acima do peso, tá ligado? Então, o Shaq teve o melhor auge, talvez um dos melhores auges da história, por um curto período de tempo, e ele foi o pivô mais dominante da história. Se eu posso estar também sendo um pouco recentista, né? Se existe o saudosista, existe o recentista, o cara que só vê a história recente. Mas eu acho que o melhor pivô em questão de talento e versatilidade se chama Nikola Jokic. Nunca tivemos um pivô que chuta mais de 40% numa temporada regular para 3 pontos. Nikola Jokic fez. Nunca tivemos um pivô que fizesse um triplo-duplo de média como Nikola Jokic fez. Nunca tivemos na história um cara que fosse tão bom passador na posição de 5 quanto Nikola Jokic é. Então tem uma série de fatores, inclusive eu fico às vezes pensando o que seria de um Nikola Jokic versus Shaq. Porque o Shaq falou numa entrevista, num podcast esses dias que ele amassaria o Jokic. E talvez o Shaq teria uma certa vantagem na parte ofensiva contra o Jokic defendendo porque ele é pior defensor. Só que o Shaq não faria absolutamente nada contra um Jokic na parte defensiva, por mais que o Shaq seja melhor defensor no seu auge de carreira do que o Jokic é. O Jokic passa muito melhor a bola, o Jokic forçaria o Shaq a sair lá na linha de 3 pontos, senão ele ia matar a bola o tempo todo. E o jogo no post, o touch ali que o Jokic tem próximo do aro é superior ao do Shaq. Apesar que o Shaq também é aquele cara que é pouco valorizado pelos seus highlights de gancho, floater, jogo próximo do aro, porque todo mundo só tem aquela mentalidade que o Shaq fazia um drop step e dancava na cabeça de absolutamente qualquer cara que estivesse embaixo do aro. Não que isso não seja uma verdade, mas ele também era muito bom também, próximo da cesta jogando com outros recursos que não seja apenas enterradas. Nossa, eu falei muito sobre o Shaq, né? Foi mal. A NBA está se curando da febre de bola de 3 pontos e voltando para o mid-range graças a SGA. Na verdade, mano, eu tenho uma certa teoria que só porque a maioria dos times estão jogando e preferindo bola de 3, estão se moldando aquele padrão que o Golden State Warriors colocou assim em xeque em 2016, 2015, não quer dizer que todos os times vão fazer isso, sabe? Não é nem que estão se curando da febre, é que outros times com outros esquemas estão dando certo. Porque, assim, numericamente falando, matematicamente falando, se você acertar 33% de arremessos para 3 pontos, equivale a você acertar 50% de arremessos para 2 pontos. Então, se você tentar 10 arremessos de meia distância e 10 arremessos para 3 pontos, peraí que 10 não dá pra fazer a porcentagem de 33, tem que ser um múltiplo de 3. Vou refazer aqui minha sentença, tá? Se você arremessar 18 arremessos para 3 pontos e 18 arremessos para 2 pontos, 50% para 2 é equivalente a 33% para 3. Agora foi certo. Vamos aqui com o Guibeira matemático. 50% de 18 arremessos são 9. Você acertando 9 arremessos de 2 pontos é igual a 18 pontos, correto? Se você pegar 18 arremessos para 3 pontos e acertar 33%, que são 6 vezes 3 é igual a 18, é igual, tá ligado? Mesma coisa. É aqui que eu tô chegando lá. Vamos lá. Eu vou conseguir. E o ponto é, nem todos os times são capazes de converter 33% dos arremessos para 3 pontos. Nem todos os times têm arremessadores suficientes para poder fazer o mesmo
esquema de 3 pontos que o Golden State Warriors fez um dia. Então um time, por exemplo, que mostrou um resultado super competente, sem tentar abusar de arremesso para 3 pontos, por exemplo, foi o Houston Rockets na temporada passada. Os caras às vezes iniciavam um ataque e colocavam alguém para arremessar para 3 só para poder brigar pelo rebote, conquistar o rebote ofensivo e tentar um arremesso para 2, tentar um jogo no post ali com o Alperen Sengun, um mid-range ali com o Amen Thompson. Alguns times perceberam que eles não conseguem replicar essa febre de 3 pontos. Mas não é por falta de tentativa, é só tipo, cara, a gente não vai chegar a lugar nenhum tentando imitar os caras. E digo mais ainda, eu já ia pra próxima pergunta e vou voltar aqui. Se o safado do Mike D'Antoni tivesse percebido que não ia dar, os caras já tinham errado, 14 arremessos pra 3 pontos naquelas finais contra o Golden State Warriors, final de conferência, né, Houston Rockets e Golden State, e falasse, nossa, vem cá, Nenê Hilário, ele mesmo, o BR, monstro, gigante, que tava no auge físico dele no Houston Rockets, entra lá e acaba com o garrafão daqueles caras, que nem ele fez nesse lance que eu vou deixar aqui passando na tela. Vamos pontuar pra 2 também, vamos disputar com o garrafão dos caras já que a bola não tá caindo, ao invés de errar 27 arremessos consecutivos. A história seria diferente, porque, literalmente, o Houston Rockets tentou fazer a mesma coisa, combater o Golden State com o sistema Golden State. E aí já era, meu parceiro. Meu mano Gu Pires mandou, Derrick Rose, se não fossem as lesões, poderia ter acabado com o Big Three de Miami. Eu discordo porque ele teve a oportunidade. Mas a partir do momento que o Eric Spoelstra colocou o LeBron James para marcar o Derrick Rose, complicou a vida do homem, porque o LeBron tava no seu auge físico, atlético, ele era muito maior, também muito mais forte. A única forma do Derrick Rose bater o LeBron mesmo seria no jogo de 1 contra 1 na transição, que ele era mais rápido do que o LeBron, mas no jogo setado, no jogo postado ali, defesa contra ataque, era muito complicado o Derrick Rose se criar contra o LeBron James, tanto que teve uma partida que o LeBron segurou ele pra 14, 16 pontos assim, e o D-Rose com a eficiência extremamente baixa, o LeBron inclusive bloqueando um game winner que ele ia tentar pra empatar o jogo, então cara, era muito mais difícil jogar contra o Prime LeBron do que você está se recordando aí, meu mano. Carlos William 10 mandou o seguinte, coloca um asterisco nos títulos do KD, mas tirando o título de 2016, todos os 3 títulos de LeBron James têm asteriscos. Cara, é o seguinte, praticamente todos os times da NBA têm asterisco nos títulos. Todos. Até mesmo os maiores que você imagina. Asterisco é uma parada que todo mundo consegue inventar, cara. Pra absolutamente qualquer aspecto da sua vida. Coloca isso na cabeça. Como, por exemplo, o asterisco do Michael Jordan. A gente já leu nesse próprio episódio aqui dessa série, mano. Ah, mas se não fosse o Phil Jackson e o Scott Pippen, ele só seria um Karl Malone. Isso é um asterisco que colocam no título do cara que ele só ganhou porque tinha ajuda. Porque ele teve um técnico bom e um segundo companheiro, um terceiro companheiro de time bom. Mas nenhuma equipe que não tem essas características não vai ganhar, tá ligado? Ah, mas o Jason Tatum em 2024 só ganhou porque tinha um monte de lesão aí acontecendo nessa corrida do título dele. Cara, a quantidade de time que já ganhou título por conta de lesão não caberia em um episódio pra gente comentar aqui do Opiniões Impopulares. O KD ter ido se juntar ao Golden State em 2016 só pra ganhar um título, ele fez isso. O LeBron também só se juntou com o Chris Bosh e o Dwayne Wade só pra ganhar título mesmo. É assim que funciona nessa era da revolução ali do jogador ter o domínio da carreira dele, ter as rédeas da sua carreira. Não é mais antigamente que você tinha que esperar a franquia tomar uma decisão e se você fosse leal, você ia passar a carreira inteira sem ganhar um título, como foi o Red Miller, como foi o Patrick Ewing. E muitos desses jogadores que a gente tá comentando aqui agora, esses últimos que eu falei, não ganharam porque eles trombaram de frente com uma franquia organizada numa época onde eles tinham Michael Jordan no time. Hakeem Olajuwon tem 2 títulos, um dos melhores defensores da história da NBA, mas só ganhou quando o Jordan aposentou. É um asterisco no título dele? É, mas depende de quem coloca. Porque ainda assim estamos falando de uma liga onde tinha outros 29 times, com outros 29 superestrelas, com outros 400 jogadores querendo também o mesmo objetivo e lutando com unhas e dentes pra conquistá-lo, sabe? Então, é relativo, mano. A parte do asterisco é relativo e eu sempre vou tentar buscar olhar a parte que enaltece o título que aconteceu do que a parte do asterisco, porque todos os títulos literalmente têm asterisco. Mas muito bom comentário, viu? Eu gostei de discursar a respeito. Meu mano Barretox08 mandou o seguinte, Ant não é tudo isso, está anos-luz atrás de caras da sua geração, como o Shea Doncic, por exemplo. Cara, então, deixa eu te falar um negócio. A NBA, National Basketball Association, ela é desesperada por um rosto. E o problema é que nos últimos 6 anos, desde o último título de LeBron Raymond James em 2020, o rosto da NBA veio cada vez mais se tornando europeu. Tanto que todos os últimos MVPs são todos estrangeiros. Estrangeiros da perspectiva dos Estados Unidos. Então, o saudosismo do basquetebol e a grande relevância do basquetebol, os auges do basquetebol de audiência dentro dos Estados Unidos, já acabou. Isso era na era Curry versus LeBron, isso era na era Jordan, isso era na era 2000 ali com Shaq, Kobe e toda a dinastia do Lakers, a Tim Duncan e tudo mais. Todos os grandes ídolos e salvadores e heróis da National Basketball Association eram norte-americanos. Então agora eles precisam de alguém para poder colocar na conversa de rosto da liga que não seja Luka, Giannis, Jokic e Shea. Porque
Porque aqui a gente tá falando de um camaronês que abandonou a França, abandonou Camarões pra poder jogar pela seleção dos Estados Unidos. Aqui eu citei do nada um Embiid, né? Que ganhou o último MVP. O cara nem entra em quadra, nem joga 50%. Ele nem merecia estar sendo citado nesse vídeo. Esse patético. Pô, tô de sacanagem, que eu exagerei, tá? Shea, canadense. Nosso mano Jokic, sérvio. Nosso mano Doncic, ele é esloveno. E o nosso mano Giannis, ele é grego. Eles precisam de um rosto norte-americano. E quem que estava desenhando pra ser esse cara? Ja Morant. Aí, alguma coisa, se é que você me entende, atrapalhou. E agora eles precisam de um novo nome. Por mais que ele tenha problemas extra-quadra com a quantidade de filhos que ele anda descobrindo que tem, o Anthony Edwards é o jogador mais jovem, mais talentoso, mais atlético, que tem um estilo de jogo mais bonito, assim, pra poder vender highlight da NBA. Tem toda aquela, Michael Jordan, pô, os caras são parecidos e tudo mais. Então tem uma lorezinha aí por trás do Anthony Edwards, que ele é um excelente jogador, não me entendam mal. Ele foi o líder de 3 pontos, sendo que não era a característica mais forte, ele reinventou o jogo dele, melhorou, aprimorou o arremesso pra 3 pontos, espaçou muito mais a quadra, gerou dobras, fez com que o time dele jogasse mais. Tá levando o Minnesota Timberwolves a níveis assim que eles não viam desde a época do Kevin Garnett. Então eu acho ele um excelente jogador. Só colocar ele na conversa ali de ser tão bom quanto esses outros 4 nomes que são o top 4 atual do mundo do basquetebol, realmente é exigir demais do Anthony Edwards por agora. E digo mais, aqui vai ter gente que vai me odiar, mas só que você não está assistindo basquetebol como deveria. Mas o Jason Tatum é melhor jogador do que o Anthony Edwards. Mais completo. Meu mano Dani Lopes mandou o seguinte: Nenê Lara é o melhor BR da história da NBA. Se tivesse um bom time, seria campeão. Cara, eu sou muito suspeito pra falar, porque eu sou muito fã do nosso Shaquille O'Neal brasileiro, mano. O Nenê foi o mais próximo de um Shaq que o Brasil já teve, sabe? De dominância. O Nenê era absurdo, mano. E ele enfrentou os pivô mais casca-grossa da história da NBA. E ele colecionou cravada na lata de todos eles. Sabe esse seu GOAT aí, Kevin Durant? Eu sei que muita gente considera o Kevin Durant como o melhor jogador de todos os tempos, né? Pessoalmente falando, assim como o meu jogador favorito da história, o Allen Iverson. Ele deu uma cravada na cabeça do KD que, nossa, coitado, mano. E eu concordo demais com você, mano. O Nenê, ele merecia um time pra ele ser campeão. E pior que ele teve, mano. Ele não teve a confiança do técnico, velho. Porque aquele Houston de 2018, 2017 ali, que ele tava jogando ao lado do Harden, eu acho que dava, sabe? Mais do que a época dele de John Wall, com o Wizards, que o Wizards confiava muito nele, que ele também tava ainda numa época física muito foda. Mas a época dele no Houston, ele tinha talento, só não tinha confiança do técnico, não tinha um esquema ofensivo que integrasse ele no elenco e tornasse ele, o Clint Capela, diferenciais dentro do garrafão, né? Eles estavam... Cara, o Mike D'Antoni estava totalmente obcecado por tentar bater o Golden State no estilo do Golden State. E o que não funcionou. Inclusive, eu já troquei essa ideia com o Nenê e ele falou que uma das maiores frustrações que ele tem assim na carreira dele, né? Uma das maiores tristezas é não ter conquistado um título com o Houston, porque ele sabe do que aquele time podia ser se o técnico não fosse tão cabeça dura. O nosso mano Mike D'Antoni. Meu mano Gui Silva, 1206. Jalen Brunson já é o maior jogador da história da cidade de Nova York, contando com Brooklyn. Meu mano Gui, é complicado porque o Jalen Brunson, a gente cai naquele recentismo, né? Ele é recente, ele é muito foda recentemente. Mas aí a gente tá ignorando grandes jogadores como Walter Frazier, Bernard King, como Willis Reed, Patrick Ewing, mano. Cara, principalmente o Willis Reed, mano. Ele foi muito grande, mano. Só que ele foi grande em 70. Em 70, quem tava lá? Pô, tinha muito cara foda. Dr. J, tinha Will Chamberlain, tinha... Kareem Abdul-Jabbar, tá ligado? Ali ainda no começo de carreira, né? Mas só que, cara, temos jogadores que foram maiores para Nova York do que o Brunson. Mas o Brunson tá se encaminhando para se tornar o maior deles. Apesar do saudosismo de alguns, inclusive, o Brunson já é o maior desse século. Pô, falar que o Brunson já não atingiu patamares que o Carmelo nunca conseguiu em seus 7 anos de Knicks, seria loucura se eu falasse que não. E falta muito pouco pra ele passar, inclusive, Patrick Ewing, tá? O Knicks 99-2000 é muito difícil da gente colocar nessa contabilidade de bater de frente com o time atual, porque foi um time também que durou muito pouco tempo com um líder, sabe? Com Alan Houston, com Latrell Sprewell, com aquele time 8º colocado que chegou até uma final. Então, sim, desse século, eu acredito que o Jalen Brunson já é o maior jogador do Knicks. Se o Jokic fosse atlético, seria melhor que Michael Jordan, mais dominante que Shaq. Cara, se eu tivesse carroceria, eu seria uma Saveiro Turbo Pancadão 2026. Mas não é assim que funciona, tá ligado? Pô, nada a ver. Mas eu entendo, você tá querendo colocar num mundo hipotético o Jokic com um shape dos deuses, né? Um shape de Giannis Antetokounmpo. Mas você já parou pra pensar também que colocando um shape atlético no Jokic, ele poderia perder a capacidade de arremesso? Ele não seria tão bom arremessador pra 3 pontos quanto ele se desenvolveu agora? Existe esse mundo. Ele ficaria muito melhor na parte defensiva, só que ele teria menos gás pra poder se dedicar
dedicar ofensivamente pra ele ser essa máquina de assistência como ele é? Acontece também, pode ser que aconteça. Então eu acho que o Jokic, ele já entrou no pedestal que ele merecia estar, que é tipo assim, o mais habilidoso, o mais talentoso, o melhor passador pivô na posição de center de todos os tempos. Pelo menos essas aqui são as minhas opiniões, né, a respeito das suas opiniões. Então, minha rapaziada, se vocês gostaram do vídeo de hoje, não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho de notificações e se inscrever no canal, porque se você ficou até aqui, você obviamente está adorando este canal e você vai ver isso aqui todos os dias. Se você quiser apoiar mais diretamente, temos a loja do canal, primeiro link aqui na descrição, temos o Hypay, ou seja membro, fica à vontade para apoiar da forma como quiser. Agora sim, eu vou ficando por aqui, muito obrigado pelo seu apoio, pela sua audiência, um forte abraço, um beijo no seu coração, até o próximo vídeo, falou!